Se liga no Chat Quebrada. É isso aí, galera. Bom, ó, não esqueça de se inscrever no canal, de trocar aquele like, de compartilhar com a família, com os amigos e dar aquela moral lá no Chat Quebrada, hein? Spotify, YouTube, Instagram, tamo bombando, galera. Contamos com você. Primeiro agradecer, tá bom? Manda lá sua mensagem que a gente vai mandar um salve pra você aqui no próximo programa. Tamo juntão. E ó, o programa de hoje tá muito especial. Primeiro que ele atinge os nossos corações. A música que alimenta a nossa alma. Senhoras e senhores, hoje nós temos aqui a satisfação de receber o Maestro Edson. Muito obrigado pela oportunidade, por aceitar nosso convite, Maestro. Eu fico feliz pelo convite. Estamos na quebrada, né? E gosto demais da própria palavra, chá de quebrada. E nós temos muito o que falar mesmo sobre música e a importância da música estar dentro da própria quebrada. Dar oportunidade a todos os jovens que possam, na verdade, viver essa grande experiência de estudar um músico. Feliz fôssemos nós se nós tivéssemos em todos os cantos da nossa cidade da Taboão da Serra, em todo o país, música para todos, o acesso para todos os jovens. Seria algo fora do comum, né? E eu agradeço vocês pelo convite, estou aqui. Não. Vamos lá. Nós estamos felizes aqui pela sua participação. Primeiro, ó, 51 anos de idade, super jovem. E é o Maestro. O nome é bem forte, né? Mas ele vai explicar pra gente melhor como é que é essa coisa, o que é Maestro, como é que desenrola isso. E falando em música, Maestro, como é que veio a sua ideia de música? Da onde surgiu isso? Da onde surgiu a sua ideia de gostar da música? Bom, é sempre interessante essa pergunta, porque as pessoas falam, ser músico tem que estar na veia, o cara tem que gostar, tem que estar na família. No meu caso, família, né? Meu pai foi músico e na verdade, ele viveu num período importante. Enquanto se falava nos Estados Unidos, falava sobre os Beatles, aqui falava sobre Jovem Guarda, né? E ele foi do período da Jovem Guarda, tocava muito bem guitarra, né? E também ele gostava muito de ser fanfarrão. Então, onde tinha roda de samba, nós somos, eu sou aqui do Pazini, né, ali, do Morro dos Mineiros, então tinha o Primor. Então, no Campo Celeste, lá em cima, lá, meu pai estava sempre nas rodas. Então, o negócio dele é isso. Então, ele vivia a música intensamente. Então, desde bebê, ouvindo, né? Eu acho que isso ficou marcado para mim. Então, família mesmo, veio por parte dele, veio por parte do meu pai. E essa questão de ser maestro, acontece muitas coisas na vida da gente. Eu nunca imaginava que eu estaria à frente de uma orquestra, nunca imaginava que eu fundaria uma escola tão importante quanto é a Associação Músicos do Futuro, que é um projeto social forte, né, dentro do município de Taboão da Serra. Então, eu não tinha, o futuro a Deus pertence. Então, a gente começa a trabalhar e eu estudava música. Eu fiz parte de bandas marciais que existia nas escolas, sim, que hoje praticamente houve um extermínio, né? Que pena em saber que muitos dos metais, a metaleira e percussão vêm de bandas e fanfarras, que poucos sabem disso. A metaleira do país, grandes nomes, se você perguntar, 99,9% vem de bandas e fanfarras. O que aconteceu? Por que acabou as fanfarras na escola? É uma questão de política pública? Uma questão de... Política pública, políticas públicas, politicagem, né? Na verdade, a gente tem um grande problema. Se a gente entrar nesse viés, a gente passa talvez 365 dias no ano falando simplesmente de pequenas coisas e falaríamos a vida inteira sobre a política pública desse país. Mataríamos aí, como foi matado, gerações em falta de políticas públicas. Então, isso é o grande problema da sociedade brasileira. Vou repetir, políticas públicas, é o que falta. Então, mata-se, na verdade, a educação, porque nós não temos uma educação de fato, que por exemplo, muitas vezes se comemora o IDEB 6 pontos. Os educadores levam isso na unha. Então, você vai falar assim, a relação desse IDEB do quê? De Genebra? De Canadá? Não, do Brasil. Tá bom, 6,8 do Brasil. Então, me fala, o que é a educação do Brasil? 6,8. Então, eu diria assim, a educação ela vem ainda acontecendo porque os educadores nós vivem isso na alma. Eles se entregam. Então, só para concluir esse raciocínio, então, esse processo que se fala de música, no meu caso, né, que vem da família, vem da oportunidade de você estar vivendo isso. Aí você está dentro das escolas, aproveitando e falou, puta, eu quero fazer isso aqui, cara.
Então, você tem ali numa parte que eu estou vendo aquilo, eu quero vivenciar aquilo. Então, se você não tem ninguém dentro da família, se você não tem aonde ver e você não tem onde fazer, acabou. Referência mesmo. Então, e aí segue o seguinte ditado. Todo mundo fala assim, maestro, oportunidade, oportunidade. Fala, não, para com esse negócio de oportunidade. Oportunidade sem viabilidade não acontece. Quantas vezes eu dei oportunidade para tantos meninos e meninas e eles não conseguiram seguir? Não tinha viabilidade. Você chega aqui, muitas vezes, que também usam o sistema periférico. Que periférico? Cada vez mais a gente começa a usar termos que vai afundando as nossas crianças. Vão dar oportunidade para os caras, vão entrar dentro da quebrada e dar para eles condições deles se levantar. Então, levar oportunidade para o cara dentro da quebrada. Essa que é o chá de quebrada. E é fazer com que esse cara, esse menino, essa menina, ou aquele idoso que está lá dentro de casa, falou, para mim já acabou, não acabou nada. Está lá o Músicos do Futuro, lá que eu tenho crianças de 7 e crianças de 87 estudando no Músicos do Futuro. Né? Então é oportunidade. Agora, oportunidade sem viabilidade, o que é a viabilidade? O menino não tem, maestro, dinheiro para vir para cá. Então não é viável. Então matou a oportunidade. Sim. Mas nós vamos falar um pouco dos Músicos do Futuro, da associação. Vamos trazer um pouquinho disso. Conta um pouco do seu histórico. Você, então, nasceu no Pazini, pai, mãe, irmãos. Como é que é um pouco disso? Por que eu estou perguntando? Para a gente conseguir compreender um pouco do contexto para até chegar onde nós chegamos hoje. Como é que foi isso? Como é que foi sua infância? Brincava na rua, corria, carrinho de alemã? Boa. Como é que é isso? Esse rostinho almofadado aqui é o tempo, né, que foi acertando. Massa corrida, talvez, né, vai passando no rosto e vai acertando, mas tem muitas cicatrizes aqui nesse corpo aqui, né? E principalmente na alma. Então, por a gente nascer numa condição que não daquelas favoráveis, porque para quem conhece a nossa cidade, falando sobre aonde eu nasci, conhece que a gente sempre teve problemas ali também, né? E faltas de oportunidades e viabilidade. Então, nasci na rua, soltando pipa. Sabia fazer um bom cerol. Soltava pipa? Opa, e bom cerol. Rapaz, pipa eu nunca fui bom. Não, bolinha de gude eu mandava, mas no pipa eu não conseguia subir o negócio. Eu sempre fui ótimo de futebol, só tinha problema com a bola. Né? Rapaz, mas o bicho ruim que eu sempre fui. Então, você vê meu moleque jogar futebol, então é a mesma coisa. É mesmo? Então, a minha habilidade estava em outro lugar. Né? Mas eu vivi na rua. Na verdade, a rua que me criou, infelizmente. A rua me criou. E Deus é generoso e vai dando caminhos, né? Então, vi de tudo. Como diz Miguel de Cervantes, já vivi 50 anos, né? Sim. E eu sei o que é a vida. Sim. Né? Então, é uma experiência que é impagável. Isso dentro daquilo que ele vivia, né? Quando se falava da história do Dom Quixote, né? Sim. Então, eu já vivi 100 anos. E eu sei o que é a vida. Então, essa forma de quando eu brinco, né? Esse rostinho almofadado, maestro, isso foi acontecendo e eu fui conquistando. Sim. Tá? Mas eu sei o que é uma quebrada. Eu vivi nela. Então, até mesmo hoje, como a sociedade nossa, desculpa ser sincero, mas é uma sociedade preconceituosa, às vezes até o nosso amigo que fala, pô, da quebrada, mas você hoje, pô, você está bem, mas estou bem, eu fiz a correria, eu cresci. Entendeu? Agora, o que é importante é entender quando você fala maestro, o cara já falou, pô, essa música é chata. Não, maestro é o cara, é um músico. É um músico que conhece música, que faz música. Então, eu já canetei com grandes bandas da área popular, já fiz vários trabalhos na área popular. O Músicos do Futuro, que nós vamos falar, tem 80% de alunos na área do pop. Então, não é pensar que ser maestro, falar de violinos, de violas, de cellos. Não, maestro é o cara que vai fazer arranjo para todo tipo de música. Claro que tem maestros que vão ter uma vertente para a área de concerto, e vai ter maestro que vai ter uma vertente na área do pop. Tá? E aí você tem uma abrangência imensa do que era popular. A nona de Beethoven, se for, é tão subjetivo isso, a nona de Beethoven, quando o cara pega o da alegria, é popular. De tanto que toca isso. Isso é popular. Né? O maestro, o que é ser um maestro? Ser músico. Ser músico, é gostar de música. Ser músico. Conhecer música. Né? Então, quando você falava assim, Jobim, Antônio Carlos Jobim, maestro, né? Porque é um cara que compunha, ia ao piano e tocava, e, sabe, um maestro, o cara tinha propriedade, tinha habilidade no que ele estava fazendo. Tanto é que, se você sair do Brasil, você não vai, os caras não chamam de maestro, chamam de conductor, ou condutor, ou regente. Regente. Né? Então, e o que é o conductor? O que conduz.
Então, no Brasil, hoje, o maestro, ele é o Severino, é o quebra-galho, entendeu? É o cara que administra a orquestra, que ele busca recurso para a orquestra, que ele faz o ensaio da orquestra, que ele rege o concerto. Então, é o cara que está ali preocupado, entendeu? Ele chuta e, ao mesmo tempo, corre para cabecear. Entendi. Entendeu? Então, esse maestro também é uma coisa que ficou no Brasil, que qualquer pessoa que estivesse tocando bem ou estivesse regendo o coral é maestro, maestrina, mas é um músico. Não? Ô, maestro, deixa eu te fazer uma pergunta. Como popularizar, não é a música, porque a música ela é popularizada, mas como popularizar a instrumentação, ou como fazer com que a música chegue na favela, na comunidade, no cara... Porque assim, o que eu entendo, né? Nós somos fruto daquilo que aprendemos. Né? Você viu seu pai fazendo, o seu vizinho fazer, a gente vai aprendendo. Por que eu estou dizendo isso? Eu cresci minha vida inteira no Leme e eu não me recordo de ninguém tocando um violão. Não me recordo de ninguém, pelo menos dali da minha área, que, sei lá, que tem um instrumento, que não seja um pagode, porque pagode tinha bastante, né? No domingo a galera tocando lá. Mas dizendo de forma mais generalizada, assim, como popularizar a instrumentação para que isso chegue para as pessoas, para que as pessoas possam ter mais vontade de ser músicos. Como é que é isso? Estou dizendo isso porque é uma área muito distante da minha realidade. E é algo que eu acho legal, mas não é algo que eu toco. E não porque eu não quero, mas é porque eu não tive acesso. Sim, sim. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Volto lá atrás, quando a gente começou esse bate-papo aqui, uma questão de políticas públicas. Então, primeiro a gente precisa entender, quando a gente fala de política, política é a cidade. Isso lá dos gregos, a poli, é os grupos. Quem que é o político? É o agente que transforma a política. Então, antigamente, olha que coisa maluca. É só a gente voltar para trás e começar a ver como que os caras começaram a civilização. Então, se tinha um anseio social, então, peraí, vamos colocar uma assembleia aqui, você tem os escribas aqui, os caras vão começar a anotar, tem a segurança, fala, qual que é o problema aqui? O problema é que a gente não tem nada, a gente não tem esportes aqui, a gente não tem cultura, então vamos ouvir a comunidade aqui para ver o que tem que ser feito. Então se anota e vamos tomar uma solução para mudar a cidade, mudar a política, que é a cidade. Então quando não se tem isso, não tem acesso. Então, o que nós temos, por exemplo, hoje, falando, né, quando se faz um levantamento, um censo dentro da cidade, quais são, na verdade, as políticas públicas voltadas para isso? Então, o menino que está numa quebrada, seja aqui no Leme, seja aqui do lado, né, no Jardim Roberto, seja lá em cima, no Pazini, no Monte Alegre, em qualquer canto da cidade, lá no Minas, no Três Marias, no Laguna, quando você pergunta, quais são os projetos que a gente tem aqui para poder dar esse acesso? Para você dar oportunidade e viabilidade. Não tem. Não tem. Então, eles não vão ter acesso. Não vão ter. Isso daí, na verdade, é o que é o grande problema. Você pega o país inteiro, quando você tem um cara, você tem um político, o cara vai lá e fala assim, olha, nós estamos aqui hoje trocando a lâmpada da rua X. Político tem que trocar lâmpada. Você tem a City Luz. A City Luz é uma concessionária que tem a obrigação de trocar. Nós estamos aqui hoje fazendo uma limpeza a limpeza quem tem que fazer é a Secretaria de Obras. Nós temos que falar sobre leis que vão impactar na vida das crianças, da juventude. E é isso que não existe. Então, essa pergunta sua, ela é muito pertinente, ela não vai chegar na quebrada, porque não tem como chegar. Ou se cria uma ONG, como eu criei, o Músicos do Futuro, e aí você fica vendendo até a alma para você manter, porque você não vende produto. O Músicos do Futuro não vende nada. O Músicos do Futuro trabalha com sonho. Então ele vende esperança. Sim. Né? Então é essa a ideia. E aí, ou você entra dentro da quebrada com um projeto social, a comunidade se sensibiliza, ou vem um empresário que vai falar, não, vamos ajudar a montar, ou os mecenas, que são os mais fortes desde todos os tempos, que é o nosso dinheiro que está na mão do poder público. Que está ali, está centrado ali, e que tem, na verdade, distribuir esse dinheiro dentro de uma dotação e falar, olha, dotação orçamentária para a cultura, que vai ser feito dentro da cidade inteira, vamos fazer todo um planejamento e atribuir, na verdade, aquilo que é de anseios para as nossas crianças, juventude e tudo mais. Então, é isso. O Músicos do Futuro, ele se tornou tão essencial que até mesmo hoje a classe política, a sociedade, não entendeu a dimensão de um projeto como Músicos do Futuro, que vai para 26 anos agora em 2022. Então, vamos chegar agora nos Músicos do Futuro. Quando foi fundado e de onde veio a sua ideia de fundar? Então, olha aí, mas vou completar essa mesma pergunta que você me fez anteriormente. Tá.
Eu estou dentro da escola José Maria Antunes Ferraz, no Parque Marabá. Marabá. Ok? Então, eu estava dando aula de língua portuguesa. A minha vida é sempre música. Eu falava, os caras naquela ocasião, nós estamos falando em 92, tinha mais aula vaga do que a aula, de fato, presencial. Aí eu vi o cara na quadra, eu falei, não é possível, eu precisava fazer alguma coisa. Então, naquela ocasião, eu pedi autorização para a diretora, que era a Ângela, se eu poderia usar um vestiário que estava desocupado. Aí, cheio de bagunça. Então, para entrar naquele vestiário, para entrar 3, tinha que sair 4. Né? Não tinha condição de entrar nada. Você tinha que disputar o espaço com caixa de papelão, com um monte de coisa. E comecei ali a dar aula para os meninos. Porque eu falei, eu precisava fazer alguma coisa. Porque eu via, naquele momento, aquilo que não foi feito por mim, lá no Pazini. Entendi. Então, dá para entender, quando a gente vive isso, você começa a olhar, e tudo aquilo que eu passei, então, conforme você vai galgando, e você vai mudando o seu conceito social, você vai buscando caminhos, e você vai olhando para trás e fala, puta, como que eu posso ajudar esse menino, essa menina? Então, e é isso, porque tanto é que alguns colegas naquele momento, e eu tive várias discussões, que o educador ele não pode fazer a tutela, então ele não é pai, ele é o educador. Beleza. Mas vamos falar a verdade. Hoje, na situação que nós estamos vendo das nossas crianças, a juventude, a carência, ele vê em você um espelho, pô. Então você tem que abraçar o cara, você pede 50% do seu conteúdo programado para poder fazer o processo educacional, que é da família, educar da família. Eu estou aqui para transmitir conhecimento técnico, seja qual for a área. Eu vim dos livros, eu vim da questão da ciência. Então, era aquela função minha. Só que eu perdi 50% para fazer a tutela e transformar a vida da pessoa em esperança, falando, vamos junto, aquieta seu coração, vamos trabalhar, segue esse caminho, você pode e tal. Que é um trabalho, na verdade, que eu diria que era alguma coisa, psicopedagógico o trabalho. Entendi. Então, nós estamos vivendo isso há muito tempo na educação. E os professores estão segurando isso, não é à toa que muitos dos colegas acabam ficando doentes, porque vê tudo isso em sala de aula, ele não tem como transformar aquilo. Ao mesmo tempo, ele olha a realidade dele, a valorização que um educador tem. Aí o cara fala, sou obrigado a jogar tudo isso para o alto, vou sumir daqui. Então, são vários problemas. Dá para perceber que nós estamos falando de música, mas não é música, é o processo como um todo, é educacional. Porque o menino e a menina que vêm para estudar música com a gente, é o mesmo processo. Você tem que reestruturar a cabeça dele, de como ele vai aproveitar isso, para que a gente possa, de fato, ensinar a ele que é uma linguagem técnica chamada de música. E aí, hoje, qual o número que você tem de alunos? Deixa eu só aproveitar esse momento para fazer uma abertura. Você sabe que a mãe do Mike foi sua aluna. Sim. E aí, obviamente, que esse programa é especial para ela. E tem uma coisa que chama muito a nossa atenção, e aí falando diretamente para você que nos assiste, que é a questão da esperança, né? Quando a gente está falando de música, a gente está falando de alimentação da alma, que é o que a gente abriu o programa dizendo. E eu me recordo com muito carinho do quão o Mike dizia para mim, conversava, inclusive o ano passado, no aniversário dela, ela estava já tocando, estava toda uma alegria. E aí, nessa pandemia, né, vidas ceifadas, toda essa situação, e as lembranças ficaram. E uma das coisas mais marcantes que o Mike tem das lembranças que ficam é exatamente dela revivendo, tendo a esperança através da música. Então, acima de tudo, um momento muito marcante, né, para a família do Mike, no geral, porque sabe a importância que teve a sua condução para com ela, no sentido de alimentar a alma dela, voltar a se sentir uma pessoa cheia de esperança, que é a alimentação da música mesmo. Então, já que você tocou no assunto, falar de Jo, ela deixou a marca dela no Músicos do Futuro por ser quem ela era, né? Então, ela foi presente e foi participativa. Então, quando a gente fala dessa oportunidade e da viabilidade, como eu já coloquei aqui, você vê que dentro desse bate-papo teríamos que fazer, por exemplo, 4, 5 programas para poder entender melhor um pouco da cabeça do maestro Edson, entender um pouco melhor do Músicos do Futuro e entender também qual era a propositura de um projeto na dimensão do Músicos do Futuro. Quando você fala, então, de Jo, você fala, por exemplo, de meninas de 14 anos. Como assim?
O Músicos do Futuro tem um papel brilhante, que é o colorido de pessoas, o colorido de religiões, e o colorido da troca de experiência de um jovem com um adulto. Eu não sei, eu não consigo entender por que os meninos se escondem. É porque, na verdade, a nossa beleza ofusca os caras. Mas, gente, o Mike ele faz isso toda vez. Ele vai, só aparece a mãozinha dele assim, ó, por baixo. E sabe o que tinha que acontecer aqui? Também tinha que ter, por exemplo, né, um quarteto aqui, e, né, um saxofone, né? Então, para dizer, chá na quebrada, né, com música, né? Então, a Josineide tinha um papel importante, que na verdade ela trouxe um pouco dela e deixou a marca dela, né? E a Jo, a gente conhecia como Jo. E você tem crianças que trocavam ideia com ela, e ao mesmo tempo ela trocava ideia com crianças. Porque eu nunca deixei os turnos se misturarem por uma questão pedagógica. Mas a saída, por exemplo, quando os adultos chegavam no período das 18 horas, muitos dos jovens estavam saindo. Então, você tinha lá um menino tocando violino, então, por exemplo, ela chegava, então tinha alguma dúvida, o menino falava, corrige isso aqui, né, acerta isso aqui. Então, o que é, na verdade, você ter um projeto como Músicos do Futuro, como centenas e milhares de projetos que tem no Brasil? É dizer, olha, criança, você tem a oportunidade da formação musical. Jovem, você pode seguir carreira com isso, é uma profissão muito bonita. Adulto, você pode voltar a ser criança e atingir o seu eu daquilo que você sonhou um dia de tocar um instrumento musical. Entendeu? Então, por exemplo, quando ela falava assim, maestro, vê se o meu violino está afinado. Então, ela falou, o professor está chegando. Então, esse carinho com o instrumento, eu estou feliz aqui, me sinto bem aqui. É isso que nós temos que entender e nós vamos cada vez mais voltar para trás e falar políticas públicas. É dizer que a pessoa de idade, você não pode, na verdade, dizer que, olha, você está morto. Então, nós temos que deixar de fazer projetos que eu também não gosto. Quebrada, pelo amor de Deus, sabe essa coisa de ficar usando termos que nos leva cada vez mais para baixo? Falando, vamos fazer aqui uma oficina de... Que oficina? Oficina vem de ofício. E o ofício que o cara tinha aquela profissão de ser alfaiate. Ofício do cara ter uma oficina de carro, é o ofício dele. Quando se trata de educação, não é um ofício. É algo muito além. É transferir conhecimento. É mexer com a questão da opinião. Formador de opinião. Então nós não podemos ser oficineiro. Pelo amor de Deus, agitador cultural. Nós não somos Coca-Cola para agitar, não. Nós não somos agitadores culturais. Nós somos pessoas que trazemos informação. Nós mexemos com a comunidade, dizer, olha, esse é o trabalho que vai trazer o quê? Entretenimento, ou vai falar que isso é uma arte. Então, não é uma festa do melão que a gente vai dizer, olha, estamos fazendo cultura. A festa do melão, se ela tiver há 60 anos sendo feita, então é uma cultura na cidade. A festa do melão chegou há 60 anos. Tradição. Mas a festa do melão que surgiu agora, ela não é cultural. Ela é um entretenimento. Ela não tem identidade com a cidade. Você está entrando numa esfera, que é uma esfera muito profunda, porque nós estamos falando sobre atração, cultura e ação, né? Que são coisas bem... você acha que hoje nós temos o... Não sei se é potencial, acho que é uma palavra difícil de dizer, mas nós vivemos muito de oba-oba. A sociedade vive de oba-oba. Quando a gente faz ou constrói alguma coisa que seja profunda, porque nós estamos falando, a festa do melão é uma tradição, porque ela vem dentro de um histórico, de uma cultura, porque se eu estou vendendo melão, porque tem alguma coisa na região, etc. Trazendo isso para a nossa realidade hoje. Quando a gente aprofunda a discussão, seja ela de educação, de cultura, de avaliação, você não exclui o público. Por que eu estou te dizendo isso? Hoje eu acho que é mais leviano vender a mentira, né? Estou te falando no sentido de que é mais fácil. A pessoa gosta do fácil. A pessoa gosta. Você vai lá e grita e faz a coisa. Por isso que a pessoa pega o videozinho lá e estou arrumando a rua, a pessoa, ei, arrumou a rua. Né? E você a informação concreta não é seu papel. Mas isso não vende. Estou falando do marketing. Né? Dentro do contexto marqueteiro da situação,
Como aprofundar a educação? Porque aí nós estamos falando do contexto educacional, porque você está construindo a educação para essa pessoa. Como educar uma sociedade que gosta da coisa fácil? Então, isso também é profundo demais. Então você vê que você fala assim, puxa, mas você trouxe um maestro para falar de música. Não, estamos falando de uma associação que ela é educacional e ela é cultural. Então, quando se fala em cultura e formação, você está falando de educação. E quando você fala de boa educação, você tem que falar, se ela é uma ONG, ela é um terceiro setor, então você está falando pela uma deficiência do poder público. Então, de fato é isso. Então, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, vão entender que não tem como deixar de fazer esse ciclo. Porque se a gente só falar sobre o Músicos do Futuro, o que nós estamos fazendo, nós não estamos falando da realidade que é o Músicos do Futuro. Nós temos que deixar bem claro que nós estamos lutando para ver se em fevereiro de 2022 eu consiga abrir a porta, ou as portas do Músicos do Futuro, com 620 alunos. 620 alunos do seu músico? 620 alunos. O que você oferece? Quais instrumento? Todos os instrumentos, a não ser música antiga. Todos os instrumentos. Então, é uma escola técnica. O que é tudo? Só para as pessoas entenderem. Todos, então, nós temos por exemplo, o piano, nós temos o violão, aulas, por exemplo, de concerto, que as pessoas chamam de concerto, né? Então você tem, pegando lá de cima, você tem flauta transversal, então você tem, por exemplo, você vai descendo clarinete, é isso na hora do concerto. Aí você chega para os metais, antes eu tinha fagote, tinha oboé, todos os instrumentos da orquestra. Então você desce depois para trompa, trompete, trombone, tuba, percussão sinfônica, entendeu? Aí você vem para o piano, você tem para o violino, violoncelo, viola sinfônica, o contrabaixo, toda aquela família de que você vê numa orquestra. Quando você vai para o pop, você vem o saxofone, você vem o contrabaixo acústico na área do popular, contrabaixo elétrico, aula de canto, né? Você tem aula de violão popular. Aula de canto. Aula de violão popular. De tudo que você falou, eu conheço 30% por nome. O restante eu não conheço mesmo porque é da área. Mas fui lá hoje, vou fazer inscrição com o maestro. Quais cursos estão abertos? Se para eu falar assim, eu posso me inscrever em quê, maestro? Então, hoje o único curso que eu não estou conseguindo atender, de fato, é o piano, porque a procura é muito grande e eu tive que dispensar 2 professores de piano. Na verdade, eu tive que dispensar 23 professores em 2021, por falta de parceria. Puxa vida, isso é pesado. Então, o que eu estou fazendo hoje? Na verdade, essa loucura toda, nós estamos tentando fazer com que a coisa aconteça pela força. Tá? Que eu não gosto dessa coisa de ser resiliente, para com isso. Nós somos persistentes. Hoje, por exemplo, assim, olha, você tem que estar no lugar do outro. Né, que hoje é isso, é como se a palavra está no lugar do outro, até faço questão de esquecer o nome dela, é como se você fosse, me veio, faltou, Beca, ajuda a gente. Você está, isso, a empatia, gente, para que negócio de empatia, amor, eu esqueci, agora, amor pelo outro, então a gente tem que parar de ficar usando, que é modismo, isso é modismo, empatia, está no lugar do outro, falei, irmão, estar no lugar do outro é você fazer pelo outro. Então, bora lá. Não fica com converser, não. Quais são as suas ações sociais dentro de uma quebrada? É dizer o quê? Deus proverá na sua vida. Deus vai prover. Mas o que você está fazendo? O cara está precisando comer e beber. Então, falar isso tudo, isso é bonito. Né? Não, empatia para mim é amor. Isso aí são os primeiros mandamentos dados por Deus. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, toca o barco, vamos ajudar. Né? Então, essa coisa de resiliência, para com isso. Quer dizer, é resistência, nós somos a resistência, vamos para cima, vamos continuar acreditando. Não adianta ficar com oba-oba, porque não vai acontecer. Isso é um sistema que está aí. Não pensa você, se você quiser saber o sistema, não vai muito longe, é um pouquinho distante, é só pegar ali, né, o mito da caverna de Platão, sim, e vai lá e vai entender um pouquinho o que é você entender, o que é estar com a mente fechada, só olhando uma parede. Eu falo, mas só tem isso aqui na minha vida? É isso que é a nossa sociedade, só olha o que tem na parede. E quando você sabe, e você atravessa isso, sai lá fora e vê que tem sol, que tem bichos e tem pássaros. Falou, mas eu não sabia que o mundo era assim. Então, esse sistema faz com que a gente veja apenas o vulto, como diz o próprio mito da caverna. Você só está vendo o vulto, irmão. É o vulto que os caras estão colocando para você. Então, a gente precisa abrir os olhos e saber que existe sol e existe vida.
E essa que é a ideia. Então, tudo que a gente está implantando aqui, quando você fala, olha, voltando na Jô, fala, Jô, existe vida, meu bem. Está aqui o violino. Vamos fazer aqui, nós temos aqui que fechar aqui 150, 300 pastéis. Maestro, o que eu faço? Isso sim, isso é resistência. O que eu faço? Isso é a tal da empatia, amor pelo próximo. Estou junto, vamos fazer. Precisa lavar isso aqui, essa louça. É comigo. Na hora que você vê, abraçava uma pilha de panela, tinha 300 pratos, a mulher estava lavando o prato. Isso é parceria, né? Isso é parceria. Ô, Jô, dá um tempo. Não, vamos lá. Jô, amanhã estou junto. Então eu me emociono em falar isso. Porque isso para mim é sociedade. Sociedade é quando você constrói ela. Sociedade quando o cara chegou lá em cima, ele falou, pô, mas isso aqui eu só via vulto. Eu vou seguir meu caminho. Ele falou, opa, pera não. Eu vou descer e vou falar para os outros que eu descobri um novo mundo. Isso é o político. Que ele volta para trás para buscar e levantar a sociedade. Ah, não, mas eu descobri que existe o sol, eu vou até a linha. E aqui é meu naipe. Aqui daqui para frente. O restante ficou para trás. Então, os projetos sociais e essa miscelância que eu estou colocando para vocês hoje, isso daria para a gente fazer uma live por semana. Entendi. É bem profundo. É bem profundo tudo isso, porque ele tá dentro de um eixo. Dentro de um eixo, chamado propositura. O que você quer com isso, maestro? Mudança social. Mudança social, que vem pelo meio da educação, seja ela tradicional, seja ela por meio de uma educação pelas artes. Transformação, né? Oportunidade, viabilidade. Crianças, jovens e adultos. Se você me perguntar hoje, maestro, e como tocam músicos do futuro? Nessa loucura, eu tenho hoje mais de 10 autistas. E aí existe projetos, nós temos que pensar no autista, irmão. Eu já em 2000 já tinha autista. Em 2000 já tinha autista no Músicos do Futuro. Ah, vamos fazer uma educação sobre a extinção do copo descartável. Queridos, há 14 anos não se usa copo descartável no Músicos do Futuro. Eventos grandiosíssimos, todo mundo sabe que não tem copo, limpa a boca da latinha, e é aqui, porque nós sabemos, e as crianças têm que saber a questão da função de deixar de ter os copinhos. Ah, o canudinho há muitos anos não se usa canudinho nos eventos, as crianças já sabem. Todas as crianças do Músicos do Futuro usam as canequinhas que tem ali, eles lavam ou traz a sua garrafinha. Então, esse é o processo educacional que o país tem que viver. Então, mas é uma escola de música? É, uma escola de educação musical. E educação é tudo. Você está trazendo o cara pelo universo de saber o que quer fazer de forma correta. Que educação é reta. Educação, você como educador sabe disso. Educação não faz curva. Sim, é objetivo. Agora, só que de um tempo para cá, desde quando a gente pega a história do Brasil, vem sendo distorcido e querendo educar as crianças pelas costas, do lado, sendo complacente. Olha, eu amo a sua vida, nós precisamos disso. Isso é o sistema. E os educadores têm que adotar aquilo que o sistema está implantando. Educação é reta. Matemática é tabuada. Você tem vários tipos de ensinar matemática, mas matemática você precisa fazer cálculo. Então você precisa compor e decompor um cálculo. Então não adianta você ficar criando joguinhos. Ele tem que saber compor e decompor aquele cálculo. Para a vida. Penso eu. Ô maestro, como é que é hoje a pessoa que está assistindo a gente, ela tem uma vontade, eu sempre tive um sonho de conhecer, aonde ficam localizados os Músicos do Futuro, como que faz para poder se inscrever, pode se inscrever, fala um pouco para a gente sobre o contexto dos Músicos do Futuro, no sentido de estar aberta a inscrição, quando abre, sabe, para poder, quem não conhece, puder conhecer. O Músicos do Futuro, meu sonho sempre foi descentralizar o Músicos do Futuro. E por esse motivo, muitas vezes, acabam julgando por onde está o Músicos do Futuro como se fosse uma coisa elitista. Está no Maria Rosa. Certo. Porque foi aonde eu achei naquele momento, e eu saía do CEPIM, por uma questão política, fecharam o espaço, não me deixaram usar. E aí fiquei como um circo, Mambembe, rodando a cidade, dando aula para as crianças na minha sala, usando, por exemplo, o Inácio Maciel, usando o Vandique de Freitas lá, a escola de domingo, de sábado, não tinha isso, para poder continuar com o sonho. E achei aquele espaço
no Maria Rosa? Por que você não descentralizou? Porque eu não tenho condições de manter lá. Como que eu vou descentralizar? Primeiro você precisa cuidar do quintal onde você está morando. Para depois você sonhar em comprar a sua casa de praia. Não digo como você ter outros braços. Então eu não estou dando conta nem de limpar o meu quintal. Eu preciso estender isso. Meu sonho, que seria você colocar isso dentro de todos os cantos da cidade. Então, não é uma questão de falar, é aqui. Mesmo que eu goste da ideia, olha o que eu vou dizer, hein? Preste bastante atenção, vocês. Mesmo que eu quisesse que as nossas crianças exercessem o seu papel de cidadania. Sabe o que é isso? Ter o dinheiro do bilhete quando a gente tinha o vale. Sim. Como que era o passe? Era passe, né? Passe escolar. Passe escolar. Então, que ele tivesse o direito de exercer a cidadania, ele falou assim, vou pegar aqui meus 4,50, vou pegar o circular X ou Y e vou ter o Músicos do Futuro. Vou passar na catraca, de cabeça erguida, com meu violão, ou com meu violino, ou com meu cavaquinho, e vou chegar lá. Vou fazer minha aula e vou voltar com o meu direito de cidadania de ir e vir. Porque também muitas vezes, se você coloca, por exemplo, dentro de uma quebrada, que ele vive ali dentro, e você coloca dentro do quintal dele, então você coloca dentro do quintal dele o próprio projeto Músicos do Futuro, descentralizado, ele teve a oportunidade de sair da quebrada dele? Não teve ele. Então eu fico pensando nisso, eu fico me provocando em relação a isso. Puxa vida, mas se eu levo para onde ele vive, o tempo todo ele já não sai dali. O menino, a menina não tem condição de conhecer lugar nenhum. Sabe aquele lugar que ele poderia pegar o ônibus? Falar, eu vou conhecer uma cidadezinha, eu vou conhecer a cachoeira, eu vou passear, Muitas vezes não tem alguém que leve ele, por exemplo, para um shopping. Para conhecer, ou ir num cinema. Sim. Ou não sei se está entendendo. Sim. Então a gente deixa o camaradinho ali dentro. Né? Mas é claro, o dia que eu tiver condição, eu quero ter música tudo quanto é lugar. E eu acho que as igrejas tinham que abrir esses espaços e ajudar os Músicos do Futuro, uma vez que muitos, igual a Jo, tinha a igreja dela, você pega as igrejas, a maioria das igrejas tem ali o louvor, tem a banda, ou tem a orquestra. Então as igrejas tinham que comprar essa ideia e saber a importância do Músicos do Futuro. Uma vez você tem ali 80% ali de músicos que vêm conhecer um instrumento musical, vêm tocar e para adorar a Deus, para louvar, e seja qual for a ideia que cada um tenha com o instrumento, o outro quer compor o seu grupo de samba, o outro quer compor suas músicas, o outro quer seguir o MPB, o outro... Não importa, cada um ali faça da sua música o que ele achar que ele deve fazer, mas ele vai buscar conhecimento técnico musical para ele fazer o uso da sua música. Né? Isso que é o legal, cara. Então, só para então reforçar essa ideia de trazer a música, né, que você me pergunta, onde está o Músicos do Futuro? Está no Maria Rosa? Você fala, pô, um lugar nobre? Não pensa assim. Eu não tive condições financeiras de descentralizar o Músicos do Futuro. Essa é a ideia. Meu sonho é fazer uma grande escola dramática musical para 3.000 alunos. Teatro, música e dança. E música, não digo tanto seja música, dança ou teatro, reto. A educação não é nada de oficina. Eu não suporto essa palavra oficina. As crianças não podem ser usadas, nem os jovens, achando que 1 mês, 3 meses de trabalho que você educou. Não. Vamos fazer um negócio que tenha começo, meio e fim. Pô, maestro, mas eu não quero ser músico, eu não quero ser ator. Amigão, lindinha, você veio aqui, você tem uma escola formando. Você vai levar para a vida isso. O cara, quando ele está batendo um texto, numa coxia, ele vai quebrar um monte de coisa, ele vai falar assim, vai começar a desenvolver leitura. Ele, quando sobe num palco, ele se depara com 60, 70, 80, 300 pessoas, a perninha treme, ele vai começar, a cada espetáculo que ele se levanta, ele começa a tomar posição. É um cara que vai olhar para você, como você olha aqui para mim, nos olhos. Não é baixar o farol de milha para ninguém. É isso que eu sonho com os meus jovens lá, e eu trabalhei isso a vida inteira com todos. Então, todos eles... Tem gente que fala assim, maestro, quando as meninas trabalhavam lá, falou, quando você está subindo a rua, muitos deles já mudam até o comportamento, parece que ele sente o cheiro que você está chegando. E não era medo. Não é medo. Eu sempre trouxe amor, carinho, sempre abracei, mas respeito. Falou, o cara chegou. Maestro,
nós estamos caminhando aqui para o nosso final, então eu quero que você deixe aqui sua mensagem de agradecimento, sua mensagem para a galera que está te ouvindo, sua câmera é essa. Fica à vontade, porque parece que não, mas estamos falando aqui já há 40 minutos, você acredita? É muito rápido. Muito rápido, a gente bate um papo aqui, coisa acontece rápido. E na verdade, como a gente não cria pauta, isso é um bate-papo, como a gente não cria pauta, a gente está num bate-papo, né? Então, é muita coisa para dizer, 26 anos de trabalho, é muita coisa para poder externar tudo aquilo que eu queria dizer às pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Então, a mensagem que eu deixo é a mensagem sempre de esperança, né? E ter bom ânimo. Ter bom ânimo. Eu acredito que isso é tudo. E dentro dos seus conceitos religiosos, saber que sempre existe um soberano, né? E a gente precisa acreditar. A gente precisa alimentar o nosso coração de boas palavras, acreditar que a gente pode conseguir, a gente tem que conseguir. Então, essa coisa de ser resistente tem que ter um posicionamento. Então, não é resiliência, é resistência, posicionamento de um nobre guerreiro, de um samurai que tem princípios, que sabe entrar numa guerra, num bom combate e perder de cabeça erguida. Isso é a vida, pô. Então, eu quero aqui que nós tenhamos um ano completamente diferente que está por vir aí. Tivemos dias difíceis, tivemos grandes perdas, mas quem somos nós, né, para brigar de frente com aquilo que são propósitos de Deus? Quem somos? Né? Então, a gente segue a nossa vida, aqueles que se forem a gente vai continuar amando e vamos seguir em frente, daqui a pouquinho vamos nós. E aqueles que querem conhecer o Músicos do Futuro, estamos à disposição. É só entrar nas redes sociais, acha fácil. Se você googar Músicos do Futuro, não colocar Músicos do... Já sobe, graças a Deus. Que coisa boa. Né, já sobe. Muita história, né? Não, e muito trabalho, né? Se procurar no YouTube, vai ter muitas coisas, né? Se entrar no Facebook. Então, curta a nossa página, Músicos do Futuro, clica lá, curtir, ver primeiro, vai sempre receber notícias. Quanto à questão das inscrições para o ano que vem, nós sempre abrimos em novembro, mas pelas dificuldades, então, a gente está segurando para ver qual é a nossa postura, o que eu vou fazer. Então, eu vou deixar para abrir as inscrições em janeiro, para ver se eu vou ter algumas decisões. Então, instigo aqui a todo o poder público, aos políticos da cidade, enxerguem o Músicos do Futuro como uma instituição que faz parte da história. Ela vai para 26, nós temos 62 anos de emancipação política. Metade. Ela tem quase a metade aí junto com a cidade, a idade da cidade. Então, quer dizer, não pode enxergar o Músicos do Futuro apenas como uma instituição. Ela é um patrimônio da cidade. Passou mais de 8.100 famílias. Hoje, meninos e meninas de periferia que estão fazendo doutorado, mestrado. Rodrigo, oportunidade, viabilidade, fez os caras estarem fazendo doutorado no Tennessee, em Ohio, na Itália, doutorado na USP, mestrado na Unicamp. Isso é impagável, né? Então é isso. Então, o Músicos do Futuro é uma instituição que é um patrimônio da cidade de Taboão da Serra. E todos aqueles que puderem ajudar de alguma forma, é isso. Como ela não vende nada, vou repetir, ela trabalha com sonhos, ela cria esperança. Então, sempre a associação, de uma forma rica pedagógica e de uma forma bem empobrecida financeiramente. Por quê? Ela sempre necessita de apoio e sempre necessita de ajuda. Pessoal, acompanhamos aí então. Primeiro que você tem o quesito aí, que é o quesito histórico, né? Não é uma coisa que começou hoje, não é uma história que começou hoje. Pelo contrário, já tem uma caminhada longa e uma caminhada aí que se compara à história mesmo da cidade. Então, hoje, os Músicos do Futuro, eles estão precisando mesmo da sua colaboração. Não é só uma colaboração financeira, é uma colaboração de parceria. Que você possa compreender, participar, enfim, de alguma forma entender que a música ela faz parte da vida e aí está aqui para poder contribuir conosco. Então, maestro, agradeço muito a sua oportunidade, para nós é uma grande satisfação recebê-lo aqui no Chá de Quebrada. E as portas estão abertas aqui, o nosso chá, ele é quentinho. Eu que agradeço, um beijo ao Mike, a todos vocês, sucesso, Chá de Quebrada, e um beijo e luz para nossa querida Jo, eterna Jo, que fez parte da história e sempre estará em nossos corações com o sorriso, a meiguice, que era super meiga, e fez história junto conosco. E essa instituição ela deve permanecer viva
no coração de todos aqueles que já estiveram por lá e da sociedade tabonense, que deve entender que eu vou embora, essa instituição ela deve estar viva durante décadas e, se possível, século. É isso aí. Só aproveitando, ó, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, clica lá para se inscrever no canal, para que você tenha acesso nas primeiras informações quando a gente postar. Beleza? Quero mandar um abraço aqui para a chefe Ana Paula, que está fazendo aqueles bolos maravilhosos. Logo tem aquele bolinho aqui que ela já enviou para nós. Quem mais mandou lá que a gente tem que mandar um abraço? Quem mais lá? Ah, um abraço para a Sueli, que mandou também. Su, a Sueli, ela perdeu o pai recentemente. O pai dela teve um problema, caiu, estava em casa sozinho, acabou caindo e faleceu. Su, receba nossa, consideração, nossos sentimentos. Você está sendo muito acolhida e o Chat Quebrado aqui, né, tem todo um respeito e um carinho por você. E a todo mundo que mandou lá no inbox, né? Não é isso, Dan? Muita gente. Daniel que responde vocês, viu, pessoal? Já estou contando aqui. É isso aí. Né, Dan? Valeu. Mike, beijo também. Rebeca, obrigado pela participação. Maestro, tamo junto. Tamo junto e sucesso pro Chá de Quebrada. Vamos que vamos. Beijo. Se liga no Chá de Quebrada.